Dando ênfase Olá, eu sou Maria Luísa e você está ouvindo Dando ênfase, um podcast informativo com viés acadêmico, produzido por nós, alunos do ensino médio da ETEC Getúlio Vargas. Este é o segundo episódio da primeira temporada, em que iremos abordar o diagnóstico e acompanhamento de um neurodivergente. Nosso objetivo é expandir e aprofundar o seu conhecimento, mas é claro que eu não conseguiria fazer tudo sozinha, por isso estou com minha colega Jasmine. Olá, eu sou a Jasmine e hoje estamos aqui para entrevistar a Patrícia, que tem uma clínica que atende pessoas neurodivergentes. Por favor, se apresenta. Patrícia. Oi, eu sou Patrícia, fui psicóloga, na verdade, não estou atuando mais, né? Agora eu estou na área da educação, mas também não atendendo. Então não sei como que foi colocado pela Sofia aí, gente. E é isso, eu tenho um filho autista, né? Que a gente recebeu o diagnóstico aí já tem uns 5 anos. E estamos lidando com essa situação desde então. Entendi. Então, Paty, explica pra gente como é que foi o processo de descobrir a neurodivergência do seu filho. Então, o Bruno, a gente teve toda uma questão de... quando eu troquei ele de uma escola para outra, né? Ele acabou tendo crises. Até então a gente não tinha laudo nenhum, né? E como ele já fazia um tratamento com uma psicóloga, por outros motivos, ela entendeu que seria legal fazer alguns testes e foi aí que surgiu esse laudo do autismo, né? Só que isso tudo aconteceu ali no meio bem no ano da pandemia, 2020, né? Então foi tudo um pouco mais difícil, mais conturbado. Receber o laudo é algo assim impactante, né? A gente toma, na verdade, um banho de água fria, porque enquanto mãe a gente acaba criando expectativas, né? E a gente idealiza algumas coisas para o filho e com o laudo isso, de uma certa forma, meio que cai por terra, né? Mas passado esse primeiro choque ali, o laudo ele foi libertador, né? Ele acabou nos libertando em muitas situações que antes a gente não entendia, a gente não respeitava ele em algumas coisas por não ter o laudo e passamos a entender e a respeitar e poder ajudar ele. Então, com o laudo, eu falo que a gente se libertou, né? A minha relação com ele e a nossa relação em família mesmo, né? Acabou nos libertando de muitas coisas que, como a gente não entendia, a gente fazia errado com ele, né? Sim. E como que foi lidar com isso e que precisou ser adaptado, como por exemplo, mudança de escola, adaptações em casa, tratamentos? Então, na escola, como era quando a gente recebeu o laudo, eu tinha trocado ele de escola, foi onde ele teve as crises, e por orientação da própria psicóloga, eu retornei ele para a escola anterior, que é uma escola que ele já estudava desde do pré, né? E então é uma escola que conhecia e conhece ele desde novinho, né? Então a adaptação foi bem tranquila dentro da escola. Eu fui até lá, levei o laudo, conversei, né? E como ele já era uma criança conhecida e lá o pessoal já respeitava o jeitinho dele, isso se manteve, né? A única coisa que aconteceu foi que ele passou a ter algumas lições um pouco mais adaptadas e a prova passou a ser adaptada, né? Mas recentemente, inclusive, eu tive uma reunião com a coordenadora da escola e alguns professores e a prova dele deixou de ser adaptada a pedido dele mesmo, né? Ele pediu para que isso não acontecesse mais porque ele se sentiu sendo tratado diferente, era uma coisa que ele não queria, né? E a prova passou a ser somente corrigida de uma forma diferenciada, né? Mas tirando isso, assim, a gente, graças a Deus, não precisou de nenhuma outra adaptação mais forte ou mais incisiva, nada mais assim. Ele acompanha bem a escola, ele consegue acompanhar os colegas e ele tem muita ajuda dos amigos, né?
Os amigos são um suporte muito grande para ele ali. Acredito que por estar lá desde novinho, eles cresceram todos juntos, né? Então, os próprios colegas acabam ajudando ele e ele desenvolve normalmente. Não, isso é ótimo, que os próprios colegas, os próprios amigos já trabalharam essa coisa de inclusão, deram muito bem com ele, não teve majoritariamente nenhum impacto muito negativo, ou teve? Não. Dentro da escola, assim, eu entendo. Inclusive, nessa reunião, essa última que eu tive, a própria coordenadora, ela falou que, até meio emocionada, ela chegou a falar que, assim, ela acha muito bonita a forma como os alunos protegem, defendem ele. Então, assim, não existe nada de bullying, de tirar sarro, nada disso. Ela fala que ele é muito protegido ali. E eu entendo que por isso, por essa convivência desde novinho, né? Tem todo o trabalho da escola com isso também, de conscientização, né? Mas eu entendo que o convívio dele com os colegas desde novo fez com que eles cresceram acostumados com ele dessa forma, né? Quando ele recebeu o laudo, eles só passaram a entender como a gente, né? O porquê daquilo. Mas sempre houve muito respeito. E em ambientes externos, assim, que não seja escola, talvez quando você sai em algum outro meio de convívio que ele não está acostumado, tem alguma dificuldade? Como é que é? Então, quando ele era mais novo, havia assim, som era algo que você percebia que incomodava muito ele, muito movimento, muito barulho, muitas pessoas. Ele acabava tendo uma desregulação ali quando a gente chegava em casa, eu percebia ele mais agitado, mais nervoso, né? Hoje em dia, o Bruno ele é um autista de suporte 1, né? Que não se usa muito o termo, mas seria o nível leve, né? É o suporte 1. Então eu entendo que ele está começando, agora que ele está crescendo, entendendo melhor, ele está tentando se adaptar um pouco mais ao mundo, né? Então a gente agora, quando sai, eu já não sinto tanto essa desregulação dele, né? Até a gente viajou esse fim de semana, ele mesmo falou, mãe, é muito difícil socializar, né? Mas ele fez um esforço muito grande para isso, né? Então eu vejo nele essa tentativa de atender um pouco mais aquilo que a sociedade exige, né? Mas eu também tenho a conversa com ele de que ele tem que se respeitar nesse sentido, né? Então eu vejo que hoje em dia isso é um pouco mais tranquilo. Foi mais difícil quando ele era mais novo e não sabia se expressar tão bem, né? Mas agora você acha que o laudo fez ele abrir portas, fez ele se entender melhor, assim? Isso. Logo que a gente recebeu o laudo, ele era novinho, ele tinha 8 para 9 anos. Eu não falei para ele de cara, né? Mas como a gente passou a tratar ele, né, com mais respeito nesse sentido, digamos assim, ele já foi mudando o comportamento dele também. Quando ele estava, acho que com uns 10, 11 anos, eu sentei e expliquei para ele, né? Falei do laudo, expliquei o que era. Então, eu acho que aí ele também passou a se entender melhor e também se respeitar dentro disso. Eu percebia que ele tinha muita vergonha, por exemplo, das estereotipias, né? Que são aqueles movimentos que é necessário para a autorregulação dele, né? Ele tinha muita vergonha. Hoje ele ainda tem um pouco, mas é bem menos, e eu acho que agora ele entende o porquê que ele faz aquilo, então ele vai e faz, né? Então o laudo, ele, para nós, assim, na minha casa, pelo menos o laudo, ele foi liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade para entender, para respeitar, para a gente foi isso. Então, realmente, né? Tipo, que você fala sobre o laudo realmente parece ser isso, sabe? Um sentimento de libertação, né? Tipo, de poder se expressar, se entender melhor. É uma coisa muito boa isso. Tipo, na família, tipo, houve desavenças familiares pós-diagnóstico? Como que, e se teve, como que vocês lidaram com isso? Não, dentro da família não houve desavença. O que aconteceu é que, assim, aos poucos eu tive que ir explicando, né, para sobrinhas, para todo mundo. Eu demorei um pouco mais para
para abrir para o restante da família, assim, primos, né? Foi tudo meio num processo um pouco mais lento, até porque a gente também dentro de casa estava se adaptando com isso, tentando entender tudo isso, né? Mas não houve desavenças, assim, é só realmente aquele primeiro impacto, né? Porque receber esse laudo é meio impactante, né? Mas eu entendo que para a família também, todo mundo percebia algo nele, né? Todo mundo tinha. E quando eu recebi o laudo, que aí a gente passou a respeitar comportamentos, passou a, por exemplo, a comida que ele gosta que seja toda separadinha, eu comprei um prato com divisória, então talvez para as minhas sobrinhas naquele primeiro momento que a gente não tinha explicado, era meio estranho, né? Porque que ele está comendo com um prato com divisória. Quando a gente, né, eu cheguei, expliquei, falei, eu acho que aí elas entenderam e também houve esse respeito, né? Eu falo que o laudo, ele melhorou 100% a relação do Bruno, por exemplo, com a avó dele, a minha mãe, porque ele tinha uma dificuldade muito grande de se aproximar da minha mãe, da avó dele, porque ele tem uma questão olfativa com, por exemplo, frutas e verduras, né? Frutas, verduras e legumes. Ele sente o cheiro a uma mega distância e ele não gosta. E quem cozinha na minha casa é a minha mãe. Então, para ele, a minha mãe cheirava isso, né? Legumes, frutas, verduras, né? A cozinha. Então, ele não se aproximava dela e minha mãe, eu sentia que se ressentia por ele não ter essa proximidade que nem as outras netas, né? Que abraçavam, beijavam, ele não. Quando a gente recebeu o laudo tudo, ela passou a entender, respeitar esse espaço dele e ele, por ele mesmo, num determinado momento, passou a se aproximar. Hoje ele chega perto dela, hoje ele abraça, né? Hoje ele beija, né? Não é aquela coisa assim a todo momento, mas ele tem determinados momentos que ele consegue se aproximar dela, o que não acontecia antes. Então eu falo que dentro de casa o laudo pra gente foi isso, foi liberdade, foi compreensão, foi entendimento. E não teve desavenças, porque eu acredito que a gente foi conduzindo dessa forma, né? Devagarzinho, com carinho, né? Mas é aquilo, o Bruno ele é um autista de suporte 1. Não é mais fácil, né? Não vou dizer que é mais fácil. Talvez para ele seja até mais difícil, porque ele tem a compreensão das dificuldades dele. Porém, a gente não enfrenta todos os desafios, por exemplo, uma mãe que tem um autista com um nível de suporte mais alto, né? Eu acredito que as dificuldades sejam maiores, mas elas existem da mesma forma, né? Até eu não sei se vocês procuraram aí, pesquisaram o estresse de uma mãe, de um neurodivergente, de um autista, o estresse ele é comparado a de um soldado em combate, né? E eu acho que é isso mesmo, porque a gente se preocupa o tempo todo, né? É um estresse o tempo todo, né? Mas eu acho que em casa a gente tenta levar da melhor forma possível, né? Isso é muito bom. A família acolher, a família ser sempre presente, sempre disposta a ajudar. Isso é ótimo, né? Acho que para a família como um todo e para a criança também, pra ter esse suporte. E aí, uma última pergunta. E fora da família, assim, por exemplo, quando você está no meio de trabalho, você comenta com alguém que tem um filho autista, você sente que as pessoas ficam estranhas, tem alguma aversão, que elas se interessam? Como é que é essa relação com as pessoas fora da família? Então, no começo, né, logo no primeiro, segundo ano, eu tinha um certo receio de falar, mas não por vergonha, não por isso. Eu tinha muito medo de como as pessoas poderiam tratar ele, né? Alguma discriminação, mas em relação a ele, né? Então eu tinha um certo receio em falar, até eu digo, né, que para a família eu demorei um pouco mais para falar, porque eu não queria tratamentos diferentes para ele, né? Eu queria que todo mundo continuasse a ser a família dele, né? Como sempre foi. Só que ao longo do tempo eu fui entendendo que não tem como, né, não falar, não tem como a gente esconder esse tipo de coisa. E então eu fui abrindo, né, para família, colegas de trabalho, pessoas próximas, a gente foi abrindo.
Hoje eu falo sem problema nenhum, eu falo normalmente para qualquer pessoa, né? Porque é algo muito bem resolvido para mim, né? Eu entendo que para ele também, né? A gente consegue falar isso sem medo, sem receio, né? E eu acredito que a própria sociedade hoje em dia está mais receptiva, né? Está começando a entender, está começando a aceitar, e isso facilita para a gente também, né? Até as pessoas têm aquela fala meio preconceituosa de laudo de autismo virou moda, né? Não é que virou moda, passou-se a se compreender mais e levar essas pessoas que tinham essas dificuldades para um médico, e esse laudo ele está mais acessível, né, do que era antes, né? Antes tudo era tido como é loucura, é frescura, é timidez, né? Ele é esquisito, ela é esquisita. Hoje não, hoje as pessoas tentam entender. Então isso facilita muito, né? Era muito mais difícil antes. Hoje eu entendo que é uma coisa um pouco mais fácil da gente lidar, né? Sim, realmente, muitas pessoas, assim, falam sobre isso, né? Tipo, não, é que lá o autismo tá virando moda, sabe, que é frescura. Mas, assim, não é assim, na verdade, porque está evoluindo, sabe? A psicologia está evoluindo. Então, a gente tá conseguindo entender mais sobre isso, sabe? Mas as pessoas acabam desviando muito essa questão. E, assim, muitas pessoas acabam falando, tipo, o seu filho é de suporte 1, né? Muitas pessoas acabam falando, tipo, que autista de suporte 1 te usa leve, então não precisa se preocupar, só que assim, não é assim. E tipo, o seu filho já acabou sofrendo alguma coisa por isso, já tipo, não reconheceram, tipo, muito o diagnóstico do seu filho, os problemas que seu filho sofre por causa disso, que muitas pessoas acabam tendo esse preconceito. Você quer dizer assim, que acaba sendo menos validado, de uma certa forma? Menos validado, eu acho que às vezes até eu mesma, a gente em casa, de uma certa forma, acaba meio que desvalidando, porque ele consegue acompanhar muito bem, né? Então, em alguns momentos, você até falaria, não, ele não é autista, né? Mas ele é sim, e só ele mesmo sabe o quanto custa, né? Digamos assim, fazer parte da sociedade, né? Se adaptar, porque na verdade eu acho que hoje em dia a gente está começando a entender que nós é que temos que nos adaptar a eles, não eles a nós, né? Mas isso aí muitas vezes a gente acaba deixando de ter esse olhar, né? Às vezes a gente força ele a fazer algumas coisas, eu mesmo, e aí eu caio a ficha e falei, não, né? Para ele isso é um pouco mais difícil, então eu tenho que ter mais paciência, né? Então, para não ter prejuízos lá na frente, até porque como o laudo dele já veio um pouco tardio, né? Eu não sei o que lá atrás a gente já acabou ocasionando de prejuízos para ele, né? Eu falo que inclusive a fala dele, ele era uma criança, ele não era comunicativo, ele não falava quando ele era novinho. E como a gente não sabia, a gente forçou, né? E então eu não sei até onde isso foi bom ou ruim, né? Ele fala hoje normalmente, mas a gente forçou essa fala, né? Mas você acha que isso ajudou as habilidades sociais dele a melhorar? Ou você acha que foi mais prejudicial, assim, tipo, por exemplo, forçar a fala? Então, no caso dele, eu falo que como o laudo veio tarde, eu não sei te dizer, eu acho que foi bom porque a gente fez com que ele falasse, né? Ele se tornou verbal, né? Mas na época, até quando eu recebi o laudo, eu perguntei para a psicóloga, eu falei, então, mas eu forcei ele a falar. Ela falou, não, ela falou assim, aquilo que foi feito, está feito, né? Não adianta a gente ficar tentando se culpar ou tentando achar aonde pode ter tido falha, o que causou, o que não causou. O que a gente tem que cuidar é daqui para frente. Então, ele é uma pessoa, ele fala normalmente, né? Ele se desenvolveu normalmente, ele sabe ler, ele sabe escrever, ele foi alfabetizado, com alguma dificuldade, mas normalmente também, né? E eu entendo que no caso dele especificamente a gente não teve grandes dificuldades,
mas eu diria que é sempre bom estar atento, porque quanto mais cedo o laudo vem, eu acho que é mais fácil para eles, né? Se tem um laudo, a gente trata de uma forma mais atenciosa, carinhosa, e isso ajuda bastante. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, sim. E como você vê mais ou menos, tipo, como você vê daqui pra frente? Como você acha que vai... Você tem alguma expectativa para ele se desenvolver? Como você acha que ele vai seguir? Porque ele tem 10 anos agora, né? Ele tá com 14 agora. 14? Ah, perdão. 14. Então, por exemplo, daqui a pouco entra no ensino médio. Não sei se a escola dele tem ensino médio, se ele vai ter que mudar. Mas querendo ou não, o ensino médio é uma pegada diferente. Como você acha que vai ser essa desenvoltura dele? Então, a escola dele tem o ensino médio, que na verdade iniciou ano passado, que para mim foi um alívio, porque realmente me preocupava um pouco tirar ele de uma escola que é um mundinho bem pequenininho, que ele estuda numa particular, né? E de repente jogar ele na pública, que é um outro mundo, né? São muito mais alunos, muito mais pessoas para lidar, né? Seria jogar ele realmente assim para o mundo. Mas o Bruno, ele me surpreende, né? Ele se adapta muito melhor do que eu sempre acho. E eu falo que eu tento criar ele para que eu me torne desnecessária, né? Eu quero que ele seja o mais independente possível, porque eu não vou estar nos momentos da vida dele, principalmente de agora para frente, que ele está crescendo, né? Eu não vou estar lá o tempo todo e não vou estar aqui para sempre. Então eu quero me tornar desnecessária. Então eu tento criar ele da forma mais independente possível, né? Lógico que eu falho, porque a gente sempre quer proteger, né? E a mãe de uma criança autista, ela acaba tendo esse senso de proteção mais forte, né? Mas eu sempre tento manter na minha cabeça que ele sempre pode mais daquilo que eu imagino. Então eu tento dar a maior independência possível. E eu acho que ele vai sair muito bem, porque ele é muito focado, né? Que nem ele já tem uma coisa de eu vou trabalhar com edição de vídeo, que é o que ele gosta, que é o que ele já faz. E ele tem isso tão certo na cabeça dele que não tem quem duvide que é isso que ele vai conseguir, é isso que ele vai fazer, né? Então, assim, eu tenho preocupações de mãe, eu tenho preocupações de uma mãe de uma criança autista, mas cada vez mais eu confio no potencial dele, né? E tento confiar naquilo que eu passei para ele, né? Tento, né? Isso daí é a parte mais difícil, é a gente acreditar que a gente fez um bom trabalho, mas eu acredito que ele está se desenvolvendo muito bem. Então as minhas expectativas são essas, é que eu tenha conseguido dar essa independência para ele, que cada vez mais ele se torne independente e que ele siga o caminho dele, naquilo que ele achar que ele tem que fazer, que seja o melhor para ele. Sim, é muito bom, né, que ele esteja conseguindo se desenvolver, né, e também até que a escola, né, que ele está estudando tem ensino médio também, porque mudanças, né, podem ser muito difíceis, né, para uma pessoa neurodivergente. Então é muito bom, né, que ele conseguiu se adaptar nessa escola e que ele vai continuar nela. Aí, tipo assim, pro futuro, tipo, ele continua assim, tipo ele tá, tipo assim, ele tá se desenvolvendo, né? Você falou que ele quer fazer, que ele quer trabalhar com edição de vídeo, né? Que ele quer se desenvolver nessa área. Tipo, ele tem preocupações, sabe, com isso, tipo, como vai ser a faculdade, como vai ser quando ele vai começar a trabalhar, ou ele só tá, tipo, bem motivado, sabe, pra começar? Você pergunta a ele como que ele vê isso? Sim. Então, isso que eu falo, ele é focado, na cabeça dele isso é tão certo, eles têm a questão do hiperfoco mesmo, né? Isso é do autismo, né? Essa questão do hiperfoco. Então, para ele é algo assim, já aconteceu, né? Vai acontecer, já aconteceu. Tanto que ele não fala assim, eu vou ser um editor, ele fala, eu sou um editor, né? Então, eu acho que isso também ajuda, né? Essa questão do foco que eles têm, que muitas vezes a gente não tem, né? O medo que às vezes a gente tem de, será que vai dar certo? Eu não vejo nele, porque na cabecinha dele já está acontecendo, né? Então isso eu acho que traz uma segurança para mim, né? De que ele vai buscar fazer aquilo acontecer, né?
E para ele, assim, é uma confiança que eu vejo que é até meio surpreendente, assim, né? É bem bacana de você ver, assim, você conversa com ele e você não fala assim, ele é um adolescente que está começando a vida, né? Não, ele já tem ali uma profissão na cabeça dele, ele sabe, ele já é um profissional daquilo. Então isso para mim até tranquiliza, né? Porque eu falo, ele já sabe o que ele quer, né? Isso é bacana. Isso é ótimo, na verdade, né? Isso é maravilhoso. Acho que essa foi a nossa última pergunta. Sim. Vamos encerrar. Muito obrigada por ter participado, ter estado participando do nosso podcast. Muito obrigada por responder as nossas perguntas. É muito importante que as pessoas saibam como é para lidar com isso, tanto com a família quanto com os profissionais. É muito importante ter essa fala, essa porta-voz, falar com alguém que vive, que tem experiência, porque às vezes a gente mesmo estudando, a gente não tá no convívio, então a gente não sabe como é sentir na pele. Então, muito obrigada por ter participado. E agora, nosso encerramento, esse foi o segundo episódio da série Vozes Divergentes. Esperamos que todos que estejam ouvindo tenham gostado. E fiquem atentos para os próximos episódios que vêm por aí. É isso por hoje. A gente se vê na próxima.